sou esposo da Lígia, nós temos 14 anos de casado, nos conhecemos na universidade em 1999. Foi a pessoa por quem me apaixonei, foi a pessoa que trouxe a luz, né, da doutrina, da fé católica à minha vida e me fez constituir a família que eu tenho hoje, que é uma família que eu mais amo, dentro da doutrina católica, da fé católica. Tenho 2 filhos, o Daniel e o Pedro. Meu nome é Lígia, sou esposa do Davi, né? Temos 2 filhos, 2 lindos filhos. E nossa caminhada, assim, como casal, o nosso matrimônio começou assim, né? A partir do nosso encontro na faculdade. E a gente já sentia que era uma decisão para a vida toda, né? Em 14 anos de casado, mesmo que a gente conhece há bem mais tempo, né? A gente deu um passo, o melhor passo da nossa vida, que foi o nosso matrimônio. Vocês contaram mais uma coisa aqui. Então, não houve dúvidas. Daí então a gente tem seguido esse caminho, né? A beleza dessa vida em família, que a gente sempre acreditou e tivemos nossas bases na família. Minha família é toda na igreja, uma família católica, né? Eu venho de uma família de 5, somos 5 irmãos, né? Davi também, né? Então assim, a gente veio de famílias grandes. Então a gente já tinha um exemplo dentro de casa, o que era família. Então eu tenho que desde pequena, a minha vocação era para o matrimônio, né? Então eu já aprendi desde cedo e gostava muito do cuidado, de cuidar dos meus irmãos, desse querer estar no lar, ter um lar organizado, um lar bonito, alegre. Então essa vocação só foi crescendo dentro de mim, até eu encontrar o Davi e a gente não teve dúvidas do caminho que a gente ia seguir. Meu início na vida cristã, na fé católica, foi desde pequena na minha família, que é uma família católica, né? Meus pais sempre frequentaram a igreja, em grupos de jovens, em pastorais. Então a gente, assim, pequenininho, estava junto nos grupos, né? Ali brincando, meio sem saber o que era, mas estava ali naquele ambiente, né? Então eu acho que isso que foi importante para o crescimento da gente na fé. A gente estudou também num colégio católico, né? Desde o início pequenininho, Nossa Senhora Aparecida. E foi aí desse colégio católico que eu tive também meus primeiros contatos com Nossa Senhora. Porque participando daqueles louvores, na consagração de Nossa Senhora que a gente ia em procissão, mesmo não entendendo e vendo só aquele movimento, eu já tinha desde pequena esse contato com Nossa Senhora. E cresci com esse amor, com essa fé e devoção a Nossa Senhora, né? Então, assim, na minha família sempre teve esse contato de participar com os pais. Então, esse exemplo que eu quis, que eu cresci, né, era ter ele para os meus filhos também. Já a minha caminhada na fé católica começou quando eu conheci a Lígia, quando eu conheci a minha esposa, né? E eu me lembro que é engraçado porque hoje a gente está lá dentro, né? Até hoje, mas foi dentro da igreja da Medalha Milagrosa. E eu lembro daquelas missas que ela me chamava para ir e durante muito tempo, ou algum tempo, eu fui e não compreendia muito bem, porque a gente vinha de uma outra religião, né? Que é o seio da religião da minha família, mas quando eu adentrei, eu comecei a ir aos poucos compreendendo. E hoje o meu coração é todo entregue, graças à minha esposa, graças à Igreja Católica, eu consigo sentir o amor de Deus, o amor de Jesus dentro da minha família, dentro do meu peito. Meu coração hoje, quando eu passo perto da igreja e sei que tem uma missa, ela até brinca comigo de vez em quando aí, porque hoje chega numa terça-feira, eu falei, aí, cadê a missa? Vamos, né? E eu não me via lá atrás, né? Alguns anos atrás, falando dessa forma. E hoje isso para mim é de suma importância e carrega meu peito com um calor que às vezes eu não sei de onde vem.
Eu sou um cara muito assim, muito cansado. Tem hora que acho que os cabelos brancos, né? Apesar da pouca idade, o padre Darley até fala para mim, diz, você está cansado hoje? Eu falo, estou cansado, padre. A gente até fica. Mas quando eu lembro que a gente pode ir na igreja e participar, né, da comunhão junto a Jesus Cristo, eu me sinto muito bem. E eu agradeço muito a minha esposa por isso. Na verdade, assim, o terço em família, né, que a gente fazia envolvia muitas pessoas. Era uma época onde a gente podia se encontrar, né, uma época em que a gente podia se abraçar, e a família da Lígia sempre muito católica, né, por parte da família dela, reuníamos todo mundo. E não precisava mais que os terços, as pessoas. Eu lembro na casa da mãe da Lígia, né, assim, as cadeiras, às vezes faltavam as cadeiras. Acho que é até um bom sinal, né, porque se faltam cadeiras é porque tem bastante gente. E era um momento onde a gente sempre foi, onde a gente pôde trazer toda a família para um momento simples de oração. A mãe da Lígia sempre muito prendada, né, a Lígia também. Sempre tinha um lanchinho, mas esse não era o principal. O principal era a gente poder estar juntos. E assim, a gente procurava meios para fazer com que isso fosse, igual o Rodolfo disse agora, que fosse agradável para todos nós, né? Que nós pudéssemos nos sentir aquele momento como um momento realmente de realização de Jesus no seio de nossa família. E músicos e cantores faltavam, né, no seio familiar. E no momento eu percebi que as crianças, né, que a gente precisava trazer alguma coisa nova, assim, para chamar as crianças também para dentro, né, desse momento em família. E a gente começou a querer cantar e tocar. Só que não tem, o talento tá um pouquinho fora, mas o esforço é muito, ainda mais quando é para fazer com que aconteça, né, da melhor forma possível esse instante. E aí a gente trouxe algumas músicas para esse instante. E uma delas, que a gente gosta muito, né, de cantar, conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Esse era um momento que a gente conseguia trazer um pouquinho mais de alegria na nossa vida e um pouquinho mais de suavidade nas nossas reuniões no terço. Eu acho assim, a beleza dos encontros na família era esse reunir, esse trazer esse exemplo, aquela vontade de estar junto também, né, em nome da família, as crianças pequenas, né, então assim, elas não gostavam de ficar repetindo aquela oração sem parar. Aí eles começavam a gritar e brincar na sala, mas aquilo ali não impedia a gente de estar ali. E acho que aquela oração ia acalmando. E quando a gente foi começando a colocar as crianças também para rezar junto, eles começaram a sentir um no outro, né? Que o mais velho é o Pedro, né, de 11 anos.
eles começavam a sentir no outro assim, não, eu também tenho que dar conta, eu também tenho que fazer a oração, né? Então eles começaram a gostar daquilo. Então toda vez que era uma vez no mês o nosso encontro de família, né? Que a gente rezava o terço, não só rezava, mas depois tinha aquela confraternização, a gente já ficava esperando. E os meninos mesmo falavam, que dia que vai ser? Que dia que vai ser? Que dia que vai ser? Então assim, esses encontros acabavam sendo felizes. E para nós adultos que estávamos assim, cheios, cada um tinha uma coisa para fazer, e falava assim, ah mãe, isso aí não vai dar pra gente encontrar nesse dia não, com a minha mãe, né, que a gente falava. Aí a mãe, não, então vamos fazer com quem vir. E acabava, aqueles que não vinham, né, ficava aquele gostinho assim, nossa, eu não participei. Então eu acho que assim, a beleza maior desses encontros é esse estar junto, né, e em oração só fazia edificar a gente mais ainda, porque a gente saía dali assim tão mais leve. Então aquilo ali ajudava demais. E aos poucos a gente, quando veio a pandemia, a gente parou, começou a fazer online, mas parece que não tinha o mesmo gostinho. Mas aos poucos a gente foi inserindo aqui dentro da nossa casa mesmo, fazer o terço, né? E a gente estava assim agitada, Davi chegava agitado do trabalho e com um monte de problema, e eu estava com os meninos e já estava assim, nervosa, que eles estavam dentro de casa, estudando e tudo mais. Aí a gente falou assim, gente, por que a gente não faz o terço só nós, né? Em vez de a gente ligar a TV e tal. Aí a gente começou a fazer. No início, eles ficavam assim, de brincadeira, rindo, ah não mãe, vamos fazer. E a gente foi se envolvendo tanto que aquilo ali era um momento que passava tão rápido que a gente queria era, né, que demorasse mais. Então isso a gente foi introduzindo aos poucos dentro de casa. Então eu acho assim, que esse exemplo que a gente vai dando, até para nós é edificante, né? Então, a gente começou a fazer no terço um lugar assim de acolhimento na nossa casa. De paz, né? De trazer. Porque às vezes a gente fala de acolhimento, a gente fala acolhimento achando que é o outro, né, lá de fora que vem e eu venho acolher. E eu sempre fui muito mesmo, não vou falar apegada, mas assim, a detalhes, né? Mas assim, aquele negócio de cuidar, que eu até falei... que eu acho que a minha vocação era realmente o matrimônio, né, desde cedo, por ter exemplo na família e por e desenvolvendo isso dentro de mim, intimamente, né. Então, assim, esse jeito de cuidar, de querer ter tudo ali organizado, dos filhos e de perceber detalhes e ficar organizando detalhes, isso assim foi crescendo em mim há muito tempo, né. Então, isso eu fui trazendo para a vida em família mesmo. Às vezes tem que dar um freio, né? Porque a gente começa a ficar exaustivo, né? Ou então se você começar a concentrar só naquilo, mas aí a gente pensa de novo, a gente volta para dentro de nós e começa um equilíbrio, querer procurar um equilíbrio. Então, essa vida familiar dentro de casa, acho que é exemplo de acolhimento também dos nossos filhos, porque eles vão crescendo e vão, sei lá, vendo o exemplo de que eu estou em casa para me almoçar na mesa com os meus pais, né? Oi, meu nome é Pedro, eu tenho 11 anos. Eu tenho uma vida religiosa. Todo dia eu e a minha família a gente faz o terço. E toda a vida eu gostei de fazer o terço com a minha família, primos e tios. Eu gosto muito de ir à igreja. Eu frequento no Coração de Jesus. Acho que ter uma vida religiosa é muito importante para ficar mais entrosado com a família, ter mais amigos, ter uma companhia melhor. Porque muita gente não tem assim, essa vida religiosa, não tem Deus no coração. Eu acho que isso é muito importante. E eu deixo também um convite para quem ainda não participa, se entrosar mais com essa vida religiosa com Deus no coração. Eu gosto da mamãe, da minha família toda, do irmão que tem. Toda vez que eu fui lá na vovó, eu vim com a Malu, com o Edu, até eu levo histórias para os meus amigos. Os Jesus faz por mim brincadeiras para mim parar de brigar. E também eu não brigo
E Jesus é amor. Terminou. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é conseguir manter, né, a fé nos piores momentos. E eu, assim, internamente eu tento a todos os instantes trazer, né, dentro de mim a fagulha, né, da mensagem de Cristo. Quando eu tenho um dia estressante, um dia estressado, assim, que eu volto para casa e parece que a gente quer desistir de tudo, né, quer deixar as coisas acabarem, né? E aí você lembra que tem aquela fagulhinha da mensagem de Jesus, e você tem no seio familiar, né, tem na Lígia, tem nos meus filhos, né, a vontade de continuar e de demonstrar para eles que a gente pode vencer tudo quando a gente tem a oração dentro da gente, a gente tem o que Jesus Cristo deixou para nós, o amor, a vontade de chegar em casa e de superar tudo. Nem sempre é fácil, a maioria das vezes não é fácil. Eu chego bravo às vezes, e aí começa aquela gritaria de menino, que você pensa assim, eu vou ter um pouquinho de paz agora, né? E esses dias a Lígia falou uma coisa pra mim, que eu acho que eu vou levar, todo dia eu aprendo com ela, todo dia a gente aprende um pouco, né? Ela disse pra mim, escreveu pra mim, que eu tava achando que tava tudo ruim. Tava ruim o trabalho, tava ruim a casa, tava ruim o que mais foi. Tava tudo ruim, né? E eu parei, assim, isso tem poucos dias, gente, tem uns 10 dias aí. E eu parei para pensar, assim, se estava tudo ruim. E eu acho que eu pude compreender mais uma vez que a gente tem que enxergar que não são as coisas que estão ruins, né? Que a gente pode lembrar sempre de Deus na vida da gente. Eu posso me fortalecer e trazer para dentro da minha família, com essa força, a vontade que a gente tem de fazer com que Jesus continue dentro do meu lar, dentro do meu coração. E é isso que tem me sustentado. É isso que tem, poucas palavras, né, dela, mais uma vez, fizeram com que eu percebesse que eu estava errado, né, que eu estou errado. Todo dia a gente erra, né? Mas eu vi que, assim, quando eu falo que tem poucos dias, tem 5 dias, né? Falando em 10, eu estou aumentando. E eu vi mais uma vez que é o pouco, é o simples. Dias atrás eu falei para o padre que a gente precisava fazer o simples, mas a gente acaba se pegando, né? Eu não estou fazendo o que é o simples. E a gente precisa disso. E eu me peguei dessa forma e vi que eu preciso olhar nos olhos de quem está na minha volta. Eu preciso lembrar que eu tenho essas bases que a gente falou agora há pouco, né? Que nos fortalecem todos os dias, que é a base da igreja, a base da família. Agora a gente está dentro de uma pastoral maravilhosa, que é a pastoral da família, que eu tenho meus filhos, que eu tenho os amigos, que a gente tem o padre, e tem todo mundo à volta da gente. Tem minha esposa, e isso nos fortalece. Acho que é isso. Os desafios da vida dentro de casa, a gente traz muito de fora, porque assim, a gente tenta internamente, né, construir um ambiente de amor, de ternura, mas quando a gente vai lá fora, o mundo ele fica querendo te pegar, querendo te tirar do seu foco, né? Querendo falar que você não consegue, querendo falar que você é menos, né? E você não é. Aí é que essa é a importância da gente estar junto, da gente estar esposo dentro da igreja, né? E mulher, e estar caminhando com a igreja, porque isso fortalece nós. Porque os desafios são grandes. Quantas vezes, né, eu já escutei falar assim, não, para quê? Você cria os filhos para o mundo.
E eu nunca concordei com isso, porque eu não crio os meus filhos para o mundo. Eu crio os meus filhos para o amor, para Deus. E tudo que eles tiverem aqui de ensinamento, que a gente todos os dias é um desafio que eu tenho que me voltar para mim, ver se eu fiz errado, se eu não fiz errado, eu crio eles para isso. O que eles vão levar no mundo é isso, é o amor. Então assim, não adianta você fazer isso, que você cria os filhos para o mundo, para mim isso está errado, né? Então eu crio os meus filhos para o amor. Mesmo que a gente erra aqui dentro, né? A gente tenta acertar de novo. E o que eu sempre tento falar com o Davi, porque eu erro também, eu erro muito, né? E eu também aprendo muito com ele. Mas a gente, como esposa, a gente tem que ter uma sabedoria de tentar trazer um equilíbrio também. Dos nossos filhos, desde quando a gente decidiu, né, casar, e a gente trabalhava muito, né? Eu trabalhava fora integralmente, Davi também. Então, assim, eu tinha uma vida profissional que equiparava a dele, né? Então, assim, dentro da empresa, eu ia trabalhando, ia tendo ascensão de cargo, e às vezes não pensava muito em filhos logo no início, né? Mas uma hora a gente chegou e falou assim, não, a gente, né, tá na hora da gente ter os nossos filhos. Quando a gente pensou assim, aí veio algumas dificuldades, né? Uma das dificuldades era do estresse, no início teve dificuldade, eu tive muita dificuldade para engravidar. E quando eu engravidei, fiquei feliz e tal, já tinha 4 anos de casado, né? E eu tive muitos problemas na minha gravidez, né? Então não foi uma gravidez tranquila. O Pedro nasceu prematuro, né? Porque eu tive vários problemas de saúde, tive que ficar internada, né? Então ele teve que ir para UTI, né? E ficar um tempo na UTI. Mas graças a Deus depois deu tudo certo. Mas não foi uma gravidez que eu contemplei, né? Que eu, assim, a gente ficou maravilhado. Então eu tive problemas e tal. Então a partir desse momento, depois que o Pedro nasceu, que a gente começou a pensar, não, agora a gente tem que parar e tem que ver o que a gente quer. E assim, eu já tinha agredido o meu corpo, né? Bastante, porque eu engordei muito, eu tive pressão alta e uma pressão descontrolada, né? Então, aí o Davi falou assim, não, tem que parar. E eu saí do trabalho, né? Tomei essa decisão, que não foi fácil, porque quando a gente vai tendo vamos falar assim, uma ascensão profissional, a gente vai se apegando. É o apego ao material, aquele reconhecimento, aquelas coisas, né? Não que eu indigno nada do que eu estudei, nada do meu trabalho, né? Mas a gente tem esse apego, até a gente, né? E a gente ponderou isso tudo por causa do filho. E eu saí do trabalho, tive apoio da minha família também, fui trabalhar com eles, assim, mais calmo, e eu pude criar melhor o Pedro. Mas daí eu tive esse problema de saúde e também tive dificuldade para ter outro filho. Então eu tive que cuidar de mim. Por isso a diferença de um filho para o outro é grande, né? Cuidar de mim para poder ter outro filho. Então o Pedro veio nesse momento assim realmente de uma transição, de pensar, agora eu tenho que assumir o meu matrimônio, tenho que assumir a minha família, né? E se vir a profissão, para conciliar isso, vai ser o segundo plano. Mas o primeiro plano ia ser os meus filhos, né? Então eu demorei para ter outro filho, mas não por questão de que a gente quis. Por questão de saúde mesmo, de ter que cuidar de mim, cuidar do meu corpo, né? Cuidar do meu espírito também, para eu poder ter outro filho. E a diferença foi tão grande de gestação que o Daniel, ele nasceu até de parto normal, né? E eu tive a gravidez muito tranquila com ele, né? Do meu segundo filho. E foi uma gravidez, foi assim, uma pressão rápida, né?
Eu achei que eu nem ia dar conta de ter um filho normal. E o médico falava assim, você tem certeza? E eu tenho, né? Assim, aquela certeza que você fala, tenho. Vamos ver na hora que chegar. E na hora que tava lá, com aquelas dores e tal, assim, terrível, eu falei, doutor, eu mudei de ideia. Eu quero, mas na hora, a criança já tava nascendo. Então foi assim, uma coisa rápida, tão diferente uma da outra. Então isso foi um aprendizado para nós também. Quase nasceu no carro, né? Quase nasceu até no carro mesmo, né? Então, foi um aprendizado assim muito grande. E os desafios no dia a dia com os dois, pela diferença de idade, porque um às vezes não fala a mesma linguagem do outro. E nós temos esse desafio de educá-los nesse sentido. Então, assim, a paciência falta muitas vezes, né? E que a gente começa a pensar qual que é a teoria que eu tenho que utilizar com essa criança, né? Para ela ficar quieta, para ela me seguir, para ela. E quando o filho também vai crescendo, chegando em outras fases, a gente tem outros desafios. Então, o maior desafio que a gente tem hoje é esse equilíbrio de paciência, de tentar conversar mais com eles e não deixar transparecer tanto o nosso dia a dia, né? Ela fala desse momento assim com tanta facilidade, né? Eu quando eu vou falar disso, eu fiz quando o Pedro nasceu, esse momento que a Lígia falou da UTI, principalmente do hospital, eu esperava tanto a paternidade, né? Eu esperava tanto daquilo, de trazer um garotinho assim nos braços para casa e falou assim, eu sou o pai, né? Eu esperei demais por isso. Mas muito, acho que esperei até muito. Hoje eu olho para trás e não sei, eu acho que eu me arrependo, sim, de não ter feito antes. Porque foi o momento mais feliz da minha vida, foi o dia que o Pedro nasceu. Um dos momentos mais felizes. E eu estava com ele nos braços, indo embora da maternidade, despediu de todo mundo, né? Depois de tudo que a gente passou, você ficou 14 dias, né? 14 dias internada. E no dia que ele recebeu alta, o Pedro, nós recebemos, eu peguei nos braços e a gente estava indo embora. E Maria Santíssima mandou uma enfermeira chamada Sebastiana. Sebastiana, quando a gente estava saindo do hospital, ela viu ele nos meus braços e falou assim, tá tudo bem, que felicidade, vocês receberam alta, que bom, ele está bem. Quando ela olhou, ele estava com oxigenação baixa. E ela tomou ele dos meus braços e levou para a UTI. Levou ele para a UTI. E eu agradeço essa mulher hoje, assim como se fosse Maria Santíssima que apareceu na nossa frente e pegou meu filho e falou assim, peraí, devolve ele um pouquinho para mim, que eu vou levar ele lá, vou cuidar dele e vou devolver para vocês. E era em 2010, junho de 2010. Todo mundo estava curtindo a Copa do Mundo, né? Brasil, Copa do Mundo, festando. E eu e a Lígia, no momento dos mais difíceis que a gente teve na vida, para ter esse filho. Para levar esse filho para casa, que era o sonho que a gente tinha, né? Que era a nossa vida estava ali. E quando passou tudo isso, e que a gente pôde levar ele para casa, foi aquele carinho todo, aquela ciumeira na família inteira. Eu sou muito ciumento, agora eu aprendi depois de mais velho, né, a compartilhar mais até os filhos. O sogro, né, sogro com aquele carinho todo, meu sogro vai tomar ele de mim. Era muita meninice minha, viu, padre? E ainda bem que eu superei tudo isso, né? Foi muito difícil, para mim também isso foi uma dificuldade. E hoje, se eu trouxesse, o Daniel, não vou nem falar disso, porque foi muito tranquilo. A gente, quando viu, nasceu. Foi muito tranquilo. Então eu tive, assim, acho que junto com a Lígia, 2 momentos que foram de aprendizado. Foram de história de vida. Foi primeiro passar por toda a dificuldade, que foi o Pedro, todo o aprendizado que a gente teve naquele momento. E o segundo, do aprendizado da suavidade, que foi nascer o Daniel, né? E nas duas a gente aprende. E hoje a gente percebe a diferença dos dois e tem que tratar os 2 filhos na vida, no dia a dia, com toda a diferença. Não só de idade, né?
Você falou de idade, sim. Mas de personalidade, de perfil, de humor, de tudo, né? Para levar para dentro da igreja, a gente percebe que um é mais difícil do que o outro, né? E a gente, mesmo assim, insiste e continua levando, trazendo eles para dentro da fé católica. E são dois tesouros. São duas dádivas divinas. Eu não troco nada. São a família, são meus filhos, minha esposa, a igreja, a fé que eu tenho hoje que transborda. Eu não tenho, falando que eu tenho vergonha de chorar, não tenho. Eu estou na igreja, a lágrima vem e pronto. Só não deixa seu pai ver até hoje. Seu pai chega perto, não deixa não, porque ele é muito durão. Seu pai é muito durão. Mas eu amo meu sogro muito. Bom, então, acho que isso foi o que fortalece a nossa vida e nós temos nossos filhos junto conosco. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Com os errinhos aí, mas saiu. Aqui. Vou falar olhando pra essa, tá bom? 3, 2. Nós temos 14 anos de casado agora, né? Temos 2 filhos, o Pedro e o Daniel. Sim. E, como ele falou, a gente se encontrou na faculdade, quando a gente ainda estudava, né? E a partir de então, nesse momento, né, a gente tomou a decisão mais... Meu nome é Davi, eu sou nascido em Barueri, São Paulo. A minha família, parte da minha mãe é de Goiânia e do meu pai de São Paulo. Nós viemos para cá em 1989 e aí, assim, a minha história com a Lígia, né, da minha família. O pai de mim ainda não tocou. Não. Essa é difícil. Dan, você tem que ficar em silêncio. É porque a sua voz sai lá no áudio dele lá. também. Então por isso tem que ficar. Sai lá no áudio dele. Você tá se ouvindo? Isso. A minha hora se chama. De amar, que sabe perdoar, pratica. Sem problema. Você tá lendo, hein? Não, é porque... 3. Alguma coisa aqui. Agora é silêncio. Vamos lá? 3. Pode dar um ganho na voz também. 3, 2.
Meu nome é Davi, sou esposo da Lígia, qual conheci e me apaixonei na faculdade. Ele não deixa a gente fazer nada. Nossa, mãe, Você já fez isso, essa aí? já foi direto, agora eu fui direto. É, ué. Mas esse... Não pode olhar pra câmera?